Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em 2016, quando Temer propôs a mudança do teto de gastos, o congelamento de direitos sociais, saúde, educação, previdência, e dizendo que aquilo ia gerar empregos, eu fui um dos primeiros que procurei o sindicato ao qual sou filiado e propus uma ação direta de inconstitucionalidade. O pessoal deu risada, ninguém levou a sério, e foi para frente. Tentei reunir os sindicatos, nada, foi para frente. E logo depois tiveram diversas ações diretas de constitucionalidade, e eu falei aí, que eu falei que tinha que fazer isso. Só que elas ficaram congeladas lá, ninguém não foi para frente, e o teto de gasto já vai caminhando aí para 10 anos. Em 2016, em 2026, serão 10 anos da nova implementação do teto de gastos, que na verdade significa o fim da Constituição nos direitos sociais, fim das cláusulas pétreas nos direitos sociais. Eu já expliquei aqui em diversos vídeos, acompanhe aqui os outros vídeos que você vai entender. Mas por que eu estou falando isso? Por quê? Porque o governo Lula agora teve a chance de acabar com esse teto de gastos, mas ele não acabou, ele continuou com o teto de gastos. Eu vou trazer aqui, vou colocar um vídeo aqui de Maria Lúcia Fatorelli falando a respeito. Acompanhe até o final o vídeo. E era a mesma opinião que eu percebi, né, que ele não tinha acabado com o teto de gastos. E logo depois eu assisti o vídeo dela e vi que ela também segue na mesma linha. Ela fala que ele não acabou, ela é especialista no assunto, né? Acompanhe o vídeo completo, você pode ver na Auditoria Cidadã da Dívida ou nesse mesmo canal aí que vai aparecer, que é o Faixa Livre. Auditora fiscal aposentada e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia. Bom dia, Anderson. Não, Anderson, como você falou muito bem, ela mantém o que você chamou de torniquete, ela mantém o teto, né? Ela mantém o teto com uma pequena alteraçãozinha. Vejam bem, nós estamos há anos, desde 2016, com o famigerado teto de gastos sociais trazido pela Emenda Constitucional 95. Esse teto, primeiro que ele nem tem sido cumprido direito, porque teve pandemia, aí precisou gastar mais e o teto amarra tudo. O teto coloca uma área em disputa com a outra. Para gastar mais com saúde, tem que tirar de algum outro lugar. Então, é uma regra sem lógica. É uma regra, inclusive, que fere as próprias teorias econômicas, porque a coisa não pode ser engessada, não é? Então, todo mundo já estava pregando o fim desse teto de gastos. O que é o novo arcabouço fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e seus secretários? A manutenção do teto, com uma esmolinha. Nós estamos chamando de esmolinha porque o teto era o seguinte: você só podia gastar, no máximo, o teto, o valor da despesa do ano anterior, atualizado pelo Índice Oficial de Inflação IPCA. O que é o novo teto apresentado pelo Haddad? A despesa do ano anterior, atualizado pelo IPCA, e mais uma sobrinha que vai variar, uma banda, um espaço que vai variar entre 0,6% da despesa do ano anterior até 2,5% da despesa do ano anterior. Então, nós temos um novo teto, que vai ser um teto de, no mínimo, a despesa do ano anterior, atualizada mais 0,6% apenas, ou o teto máximo, que vai ser a despesa do ano anterior atualizada mais 2,5%. Então, tem teto para começo de conversa. E essa variação, essa graduação entre 0,6% e 2,5% vai depender da variação da receita do ano anterior. Se a receita subir,
essa alta vai determinar qual espaço ali entre 0,6 e 2,5, mas não vai poder passar de 2,5. É o teto. Então, veja bem, mantém o teto, a despesa vai ter que crescer menos que a receita, porque se a receita crescer, não é esse crescimento todo que pode ser passado para a despesa. O limite tem um terceiro teto, que é 70% da variação da receita. No máximo 70% da variação da receita, não é da receita toda, não, da variação do que crescer, 70% no máximo poderá ser gasto dentro dessa banda aí, não pode passar de 2,5, como eu falei. Então, Anderson, tem um teto cheio dessas amarras e mais, um compromisso de cumprir superávit primário. Uma regra que nós já aplicamos aqui no Brasil por 20 anos, com a desculpa, né, de que fazendo superávit primário um sacrifício enorme para sobrar, para provocar uma sobra, entre aspas, de recursos para pagar mais juros ainda da dívida. Os dados que estão lá nessa tela superam as expectativas do mercado. Por isso é que o mercado financeiro está aí festejando, né? As manchetes aí, o arcabouço agradou o mercado recebeu até com surpresa, está melhor do que eles esperavam. Claro, com essa calamidade que está a economia do país, nós estamos convivendo com fome, com miséria, desemprego em alta, empresas quebrando, as maiores montadoras aí fechando, porque ninguém consegue comprar carro, juro abusivo. Então, assim, essa calamidade toda, o mercado já tinha se conformado com déficit neste ano e nos próximos 3. O que o Haddad apresentou? Déficit só esse ano, mesmo assim, menos da metade do que o mercado esperava. Ano que vem, zero, já não tem déficit. E nos outros 2 anos, compromisso de superávit. Então, a proposta foi uma proposta para agradar o mercado financeiro, para garantir, dar toda a segurança, a continuidade do pagamento dos abusivos juros, sem questionamento algum de que juro é esse, de que dívida é essa, não está no radar, nenhuma auditoria, não foi falado nada sobre isso. E a orientação de produzir superávit, de limitar as despesas primárias, porque o teto é só para as despesas primárias. Gasto com juro está fora disso. Então, resumindo, Anderson, todas essas regras que já foram divulgadas, elas mostram que não é o interesse popular que está sendo priorizado. Então, vocês entenderam, né? Tinha um teto de gastos, que foi Temer que fez, que foi um horror. A ONU falou que era um erro histórico, que ia ser um retrocesso histórico, que ia ter muito problema, e realmente teve logo depois. O Brasil voltou ao mapa da fome. Bolsonaro aprofundou esse teto de gastos, manteve, e não só manteve, como aprofundou os cortes de direitos, ainda aprovou a reforma da Previdência, e aí Lula teve a chance de ouro nas mãos, inacreditável, para mudar esse teto de gastos, para acabar com ele, e não acabou. E como Maria Lúcia Fatorelli falou, ainda colocou mais teto em cima do teto. Colocou superávit que não tinha, colocou um teto de 0,6 e 2,5, né, o máximo. Esse é o teto máximo, que o Brasil pode crescer 2,5 ao ano. Então é lamentável, porque eu percebo que Lula, ele entende do assunto, ele sabe o que está fazendo, e ele não teve coragem
para enfrentar, porque realmente não ia ser fácil se ele agisse diferente. Mas é para isso que ele foi eleito, é para isso que eu votei nele, é para isso que os progressistas votaram nele, para que ele enfrentasse esse sistema, como o sistema da dívida. Tem no ICL Notícias, Eduardo Moreira, um economista, ele fala sobre esse sistema sistema atual de impostos que está aí, que se não mudar esse sistema, incluindo o que Maria Lúcia aí acabou de falar, o Brasil não tem como mudar, porque as coisas não vão mudar, vão ficar sempre assim. Tem que mudar esse sistema de dívida pública, impostos em cima dos pobres, impostos e arroxo, para bancar o Estado, e os ricos proporcionalmente pagam menos impostos do que os pobres. Então, o imposto incide no consumo, então, proporcionalmente, quem ganha 1 ou 2 salários mínimos paga muito mais. E os ricos são aí beneficiados. Talvez eu coloque aqui, eu traga no próximo vídeo esse vídeo do Eduardo Moreira falando sobre isso. Então, se você não mudar essa estrutura, você não muda o Brasil.